Boa noite, hoje 21 de julho de 2020, terça-feira, mais um programa Sintonia pelo Facebook do Sindicato Portuário. Quero cumprimentar todos os nossos internautas, cumprimentar a nossa amiga jornalista Daia Rondão, lá em Porto Alegre, que é quem é responsável pelo Sintonia, mandar um forte abraço e cumprimentar o meu amigo Marcos Jataí, que é responsável pela assessoria técnica do programa. Hoje nós temos a satisfação, de conversar com o prefeito da cidade do Rio Grande, prefeito Alexandre Lindemeyer. Nós vamos conversar sobre esse mal que aflige o mundo, que é a questão da pandemia, como é que está sendo tocada as ações na cidade do Rio Grande. E acho que o prefeito já está aí. Eu queria cumprimentar o prefeito Alexandre Lindemeyer. Boa noite, prefeito. Tudo bem, Alexandre? Boa noite, Galinho. Boa noite a todos os ouvintes e aqueles também que nos assistem nesta live. Uma satisfação e te agradeço pelo convite. Prefeito, eu sei que o senhor tem uma vida atribulada, deve ter outras coisas para fazer, e nós vamos direto no ponto. O Rio Grande do Sul, no início, foi um dos estados que primeiro adotou a questão das bandeiras, e é isso que eu quero conversar com o senhor. E hoje parece que as bandeiras estão perdendo um pouco da credibilidade, né? O nosso município foi o primeiro a adotar a bandeira preta. Agora, a nossa região fica na bandeira laranja e o nosso município fica na bandeira vermelha. Por que isso, prefeito? Bom, primeiramente eu quero dizer que nós, lá no começo, nós fizemos uma opção ainda no mês de março, considerando o processo de crescimento da pandemia no mundo, no país, e também começando a se apresentar no nosso estado, nós adotamos medidas restritivas exatamente na perspectiva de que nós pudéssemos segurar ao máximo a propagação do vírus no nosso meio, e, consequentemente, nós termos uma possibilidade de um menor número de casos, menor número de óbitos e assim por diante. E tendo um olhar, Galinho, exatamente pelas características da nossa cidade, que é uma cidade portuária, rodoviária, ferroviária, com várias rotas, com vários caminhos. E como nós estamos tratando de uma pandemia, nós sabemos que a transmissão deste vírus, ela se dá através das pessoas. Então, diante desse cenário, nós fizemos da metade de março, com a parada das nossas escolas, e depois, gradativamente, com outras atividades, nós fizemos até mais ou menos o dia 11 de maio uma restrição mais intensa, maior ou menor, e principalmente acompanhando características do que acontecia em outras regiões do estado, onde, digamos, ficaram as atividades mais soltas, e a propagação do vírus foi muito rápida, e o número de óbitos foi muito rápido, e, consequentemente, acabaram tendo que paralisar praticamente todas as atividades, desde a área de serviços, comércio, indústria, e assim por diante. Então, houveram regiões que fizeram
praticamente como se fosse um lockdown. Poderia mencionar a região de Passo Fundo, região de Porto Alegre. Então, pelas nossas características, nós acabamos tomando medidas mais restritivas, sabendo que, com isso, nós não teríamos um cenário tal e qual como se deu naqueles lugares. Com o tempo, lá em meados de metade de abril, o governo do estado acaba editando um decreto que definiu o plano de distanciamento controlado estadual. No primeiro momento, qual era a leitura que nós fazíamos? Nós fazíamos uma leitura de que tinha algumas questões na análise daquele projeto que mereciam um olhar mais atento. Por exemplo, como é que Rio Grande, com 9 casos de Covid, no dia 11 de maio, 1 óbito, e nós tínhamos em Passo Fundo, na casa de 60 óbitos, centenas e centenas de pessoas contaminadas, e a bandeira para Rio Grande, ela era laranja, e a bandeira para Passo Fundo era laranja. A região 21, que é a nossa região, bandeira laranja, e aquela região, não entendíamos. Bom, dentro desse cenário, por outro lado também, nós tínhamos a seguinte situação: vamos fazer uma parada mais intensa e parada geral. Quais os critérios? Os critérios da subjetividade. Eu trabalhava com a lógica de enxergar a posição da Organização Mundial da Saúde, enxergar a manifestação dos epidemiologistas, dos infectologistas, dizendo o distanciamento social é afastamento mesmo, é parada. E assim a gente foi procurando, não uma parada geral, mas extensionando a circulação de pessoas. Isso foi o que nós fizemos. E que, durante um determinado tempo, deu resultado. O que nós vimos com a posição do governo do estado? Nós vimos que os municípios da nossa região começaram a flexibilizar no dia 16 de abril. A outra cidade grande da região, Pelotas, no dia 23 de abril. E nós fomos segurando até meados de primeira quinzena, final da primeira quinzena de maio, e começamos a flexibilizar também. E qual era o cenário? Como é que se decidia? Discussão dentro do comitê técnico. O comitê vai abrir aqui, fecha ali e assim por diante. Não, podemos flexibilizar. Se entendeu que haveria necessidade de ter critérios que não ficassem por análise caso a caso. E se uma equipe junto da universidade, pela prefeitura, fizeram uma subcomissão e estabeleceram ali um processo de discussão, de análise daquela modelagem do Estado. Entendemos que tinham ajustes a serem feitos. Por exemplo, Galim, uma pessoa, você quer defender o distanciamento social para diminuir a propagação do vírus. Uma pessoa com máscara a cada 2 metros é um distanciamento pequeno, linear, é 2 metros. Nós fizemos, dentro dessa modelagem que nós botamos do modelo Plano Municipal de Distanciamento Controlado Local, nós fizemos o distanciamento, uma pessoa para cada 16 metros quadrados. Dou outros exemplos que eu poderia mencionar. Atividade da construção civil. Na bandeira vermelha do Plano de Distanciamento Local, você pode trabalhar com 25% da força de trabalho. Na bandeira vermelha do Estado, você pode trabalhar com 75% da mão de obra de trabalho. Ou seja, há diferenças que o Plano Municipal de Distanciamento Controlado Local, ele propõe um distanciamento maior do que aquele que é apresentado no Plano de Distanciamento do Governo do Estado. Quando nós acabamos definindo a modelagem de bandeiras como proposta, essa metodologia ela foi aplicada nos Estados Unidos e em alguns outros lugares, e o Governo do Estado acabou, digamos, acolhendo a partir de um olhar de várias representações das universidades gaúchas que estudaram e definiram uma proposta de modelo. Quando vem essa proposta para cá, houve toda uma divulgação. A comunidade começou a enxergar atrás das bandeiras, bandeira amarela, bandeira vermelha, laranja e preta. Então, nós aqui entendemos que era mais fácil, considerando que nós não temos o apoio da imprensa, nós temos dificuldade de ter essa massificação, diferentemente daquilo que o governador do estado tem, que é uma campanha
que praticamente era diária, apresentando as bandeiras, entendemos ali uma oportunidade. Olha, a população já sabe o que é as bandeiras. Vamos definir os critérios para Rio Grande, aumentando o peso, os indicadores que devem ser levados em conta para a realidade local. Fizemos esse aumento de critérios, de pesos para a realidade local, regional, macro-regional e estadual, dando maior peso para os indicadores locais. Com isso, se definiu uma proposta de plano de distanciamento controlado local. Por isso que temos situações diferentes em relação àquilo que o governo do estado apresenta. Por exemplo, como é que eu vou trabalhar na lógica, num cenário onde nós temos estamos vivenciando no estado do Rio Grande do Sul um crescimento significativo da propagação do vírus. Na nossa cidade, um crescimento muito acentuado. Número de óbitos, problemas de leitos faltando no estado do Rio Grande do Sul, porque se soma as doenças respiratórias junto com a pandemia, né? Então, toda essa soma, e ainda agregado a falta de medicamentos, que o estado brasileiro, não é nem no Rio Grande do Sul, não é nem na cidade do Rio Grande, faltando sedativos, faltando os relaxantes musculares para entubar um paciente que precisa, diante de um cenário de insuficiência respiratória aguda, precisa ser entubado. Não tem como tu entubar, desculpe a expressão, a seco, sem sedativos, sem relaxantes musculares, tu acaba. Então, essa soma de fatores e ainda um outro agravante que o Brasil está vivenciando, que é a falta de médicos intensivistas, né? Então, não adianta tu ter o respirador, não adianta tu ter o leito com a bomba de infusão, não adianta tu ter a cama, não adianta tu ter isso ou aquilo, se tu não tiver a equipe. E a equipe também precisa desse recurso humano que é excepcional, é atípico, que está escasso no Brasil, que são os médicos intensivistas. Então, diante desse cenário, a melhor proposta é o distanciamento social. É quando a gente diz assim, ó, tem que ficar em casa. Quando o resto do estado, a grande parte dos prefeitos, faz um movimento de relaxamento digamos, do distanciamento, quando nós vamos num sentido contrário, desculpe a expressão, eu estou preocupado sim com a economia, estou. Não tenho dúvida nenhuma de que o impacto na economia dentro do cenário de pandemia bate a porta de qualquer município, qualquer país. Agora, eu tenho que trabalhar, no final da conta, de que com essas ações eu tenho a convicção, e não só uma convicção do achômetro, eu tenho a convicção por dados de metodologia que mostram que a nossa curva, em determinado momento, ela estava exponencial. Com as medidas de distanciamento que nós adotamos, principalmente também com a bandeira preta, ela houve um achatamento. Quando há um achatamento, significa o seguinte, que houve, apesar do número de propagação de casos de Covid em Rio Grande, houve uma diminuição. Se houve uma diminuição, menos gente precisou internar, menos gente foi contaminada e, consequentemente, menos gente acabou num cenário de óbito. Por mais que eu diga 41 pessoas, me dói na alma, não é quem perde um ente querido, as famílias que perderam seus entes queridos, né? Isso não tem reparação. Agora, por isso que a gente está travando, não é uma questão contra o comércio, contra isso, contra aquilo, contra as atividades econômicas, é de que, cientificamente, a propagação do vírus se dá através de nós. E o distanciamento que nós temos conseguido em Rio Grande, muito embora seja maior do que o distanciamento médio no Rio Grande do Sul e no Brasil, nós temos feito uma ação forte e que chegamos aí a 50%, 39%, a 49%, 47%, por vezes, chegamos a 60%, por vezes nós vemos o distanciamento despencando para 44%. Parece que as pessoas não entenderam ainda que nós estamos num momento totalmente atípico na história das nossas vidas, nas décadas, talvez no século, que é uma pandemia que chega na casa de cada um. Não tem aquela dizer, pois é, mas na minha casa não vai chegar porque todo mundo se conhece, todo mundo se cuida. Não tem como se cuidar plenamente diante de um inimigo invisível. Então, por isso,
questão dos protocolos de cuidado, higienização das mãos, da máscara. Não é questão de querer ser chato, é questão de ser realista diante dos protocolos de cuidado recomendados. Eu quero dizer assim, fazem 90 e poucos dias que eu não consigo abraçar o meu pai, a minha mãe. Agora, eu tenho certeza que o fato de não estar abraçando meu pai e a minha mãe é um olhar de cuidado, de carinho, de amor, de solidariedade em relação a eles, que têm 89 anos e 87 anos. Então, eu me coloco à disposição, desculpe se falei demais, tá, Galinho? Mas, assim, a modelagem de bandeiras, ela é um parâmetro que te permite um olhar onde as pessoas sabem qual é a regra que vai vigorar para todos os setores. Não vai ficar aquela leitura. Tá, e agora? O que o prefeito vai fazer? Será que o prefeito vai mudar isso ou aquilo por conta da cabeça dele? Não. Tem lá todo um regramento de acordo com o risco de atividade e por tipo de atividade, e não baseado no meu olhar estritamente, mas um olhar técnico, e assim que foi constituído esse plano municipal de distanciamento controlado, que é diferente do que o governo do estado tem. Prefeito, deixa eu lhe perguntar, o senhor já disse aí uma das perguntas que eu ia perguntar, quem é que compõe, quem é que toma essa decisão, o senhor já disse que é o comitê, eu quero lhe perguntar muito rápido aí, quem é que compõe esse comitê? O comitê, Galinho, o comitê ele é formado por representação da universidade, com epidemiologistas, com infectologistas, com representação do Conselho Municipal de Saúde, com representação dos hospitais, com representação da Secretaria de Saúde e do próprio Executivo na minha pessoa. O olhar que nós tomamos nessa decisão de fazermos um comitê estritamente com o setor da saúde foi principalmente por entendermos que, independentemente do olhar, da sensibilidade que possa se ter no setor econômico, seja representado pelas empresas ou pelos trabalhadores, nós entendíamos que, neste fórum, a pauta prioritária tinha que ser tomada pelo impacto que essa pandemia traz na saúde, para que não houvesse qualquer tipo de pressão ou de constrangimento pelo olhar dessa representação interna, no sentido de dizer, mas a empresa tal está pressionando, se a gente se posicionar dessa ou daquela maneira, pode não vir apoio para cá ou para colar, tipo hospitais precisando de apoio, porque, por vezes, os recursos federais, os recursos que são de responsabilidade do Estado, porque, como nós não temos a gestão plena, o município ele é responsável, o recurso que o município utiliza para a saúde, ele tem um olhar para a atenção básica, para as unidades básicas de saúde, para a estratégia de saúde da família, para o pronto, para a SAMU, para os postos 24 horas, para os CAPs, CAPS-I, CAPS-AD e assim por diante. Essa estrutura, o recurso municipal é investido. Então, lá em 2018, em 2016, nós investimos 100 e poucos milhões na saúde municipal. Em 2017, nós investimos em torno... Não, 2017, nós investimos 100 e poucos milhões. 2017, nós investimos 117 milhões. 2018, não, é 17, 18, 19. Então, 18, 117 milhões. 19, 122 milhões na área da saúde, né? São recursos que vêm do Ministério da Saúde, que vêm através de convênios com o Estado, para investir na atenção básica, que é de responsabilidade do Estado. Aquilo que é compartilhado com os hospitais, ele acaba vindo pela gestão plena, vindo pelo Estado, porque nós não temos gestão plena, e é com o contrato Estado-hospitais, através dos Estados com os hospitais. Então, nós entendemos que dentro do comitê, a pauta tinha que ser um olhar estritamente dentro da saúde. Por isso, a composição, ela é dessa maneira. Perfeito, prefeito. Um outro tema que eu queria conversar com o prefeito, e aí eu vou aproveitar, vou fazer as 3 perguntas e o prefeito responde para nós, é a questão da testagem, prefeito. Várias pessoas reclamam da dificuldade de testarem, né, depois de apresentarem
os sintomas, né? Vai lá, no médico é atendido, aí tem todos os sintomas e tem dificuldade de testar. Eu lhe pergunto, por que essa dificuldade? Por que o município tem essa dificuldade de testar? E quantos testes o Ministério da Saúde enviou para a cidade do Rio Grande? Bom, assim, eu queria te dizer, talvez com alguma imprecisão, mas não muita, tá? Eu quero primeiro dizer o seguinte, quando nós tínhamos o ministro Mandetta, nós tínhamos ali a definição do Ministério da Saúde para a aquisição de 40 mil respiradores para o Brasil. Isso acabou não acontecendo. Então, se hoje, eu posso estar errado, mas não deve ser muito diferente disso, se hoje chegou em torno de 8, 9 mil respiradores, deve ser próximo disso. Com relação à testagem, o Brasil, num determinado momento, estava encomendando em torno de 46 milhões de testes. Tá? Acabou que isso também não aconteceu. Tá? Talvez nós estejamos chegando nessa faixa dos 8, 9 milhões de testes para o Brasil. Então, por que isso? É por falta de vontade? Não. É porque, como a pandemia mundial, muitos acabaram voltando para o seu mercado interno. Quem produz medicamentos, quem produz, acabou olhando para o seu mercado interno, como é o caso da China, da Índia, dos Estados Unidos, e assim por diante. Então, começou a ter dificuldade. Inclusive, quando lá atrás nós compramos 2 milhões de reais em medicamentos, com o olhar de dar suporte às nossas farmácias, foi um olhar de cuidado, porque sabíamos que provavelmente iria ocorrer desabastecimento de medicamentos no planeta por conta dessa pandemia. Então, foram cuidados que nós adotamos. Agora, hoje, o cenário que se tem, há dificuldades de conseguir os reagentes, há dificuldade de conseguir os testes e assim por diante. Então, Rio Grande, eu quero dizer que nós estamos beirando uns 4 mil testes realizados aqui. Temos, fora os testes privados que foram realizados, que são, os casos positivos são informados à nossa vigilância. E temos algo que, do meu ponto de vista, é de suma importância, que é o fato dos laboratórios da nossa universidade terem sido adaptados. Houveram investimentos, inclusive com apoio do setor privado, para que pudessem ser adaptados para testes de Covid. Então, isso vai nos dando um cenário melhor, um up em termos de ganho de testagem. E quero dizer, o problema da testagem em Rio Grande, nós estamos, eu digo que per capita, ou seja, proporcionalmente à população, nós somos o município que mais testa na região, tá? Per capita, distribuindo lá. Nós somos o município que mais testa na região. Então, quando aparecem muito os números, também é porque a gente está testando mais. Agora, não é isso. É importante testar e precisamos testar mais ainda. Nós vamos acelerar esse processo de testagem. Por que é importante testar? Quanto mais rápido eu souber que alguém está com Covid, porque, por exemplo, o galinho pode ter sintomas leves, achar que é uma sinusite, é uma gripezinha, né? Mas, na verdade, ele está já com Covid, é que o sintoma nele foi apresentado de forma mais leve, mas enquanto ele acha que está com uma gripezinha ou uma sinusite, ele está circulando, ele está transmitindo. Então, nós precisamos ampliar a testagem, porque no momento que você identifica que aquela pessoa está positivada, ali você tem que convencer a pessoa que ela precisa ficar em isolamento, tem que rastrear as pessoas com as quais ela andou, para fazer todo um acompanhamento no sentido do isolamento. E não é só o isolamento por si só, tem que ter um outro acompanhamento da questão da oximetria, né, para ver se não tem problema, porque às vezes, fica em casa, mas se tu passou mal, se tu estiver passando mal, tu tem que ir procurar o hospital, porque tu vai precisar de internação ou um acompanhamento. Não adianta, fica em casa, tá, quando tu chegar por aí para o hospital, tu já está com o pulmão detonado. Então, tem essas questões. Então, Rio Grande tem testado bastante, vai testar ainda mais, e quero dizer, ainda que possa parecer, é insuficiente, eu também acho que é insuficiente, mas é uma realidade do Brasil. O Brasil é o país, não sei se ainda é, mas
30 dias atrás, era o país que menos testava na América Latina, né, proporcionalmente à população. Então, Rio Grande tem feito uma testagem que, proporcionalmente, que a gente tem visto, nós estamos avançando e vamos avançar muito mais. Com isso, a gente consegue enxergar de forma melhor esse inimigo que é invisível, que a gente começa a enxergar e identificar. Então, até para a estratégia que a gente precisa de combate à Covid, é importante os testes. Prefeito, o que é o Telecovid? Como é que funciona essa ação? Uma ação da prefeitura? Tem uma parceria com alguém? Como é que funciona? Com relação ao Telecovid, o Telecovid, primeiro, é um ganho extraordinário, né, para a nossa saúde municipal, que não vem basicamente para a questão da Covid. A ideia é que nós possamos ter a continuidade desse serviço na sequência. Por conta do quê? Por conta do fato de que muita coisa tu acaba conseguindo, através dessa alternativa, dessa ferramenta, tu, digamos, identificando o cenário, tu dá uma orientação para as pessoas de como devem proceder diante de tal cenário, né? Então, nós estamos num período onde o Telecovid, quando foi implantado, nós tínhamos pouca demanda, por conta de que a pandemia ainda estava chegando com mais força na região sul. Nós tivemos alguns problemas pontuais com relação à operadora da Oi, que teve problema, nós conseguimos um 0800, ou seja, para as pessoas não terem que gastar na ligação, e um trabalho extraordinário que envolve tanto os alunos voluntários da enfermagem, pessoas da nossa universidade que têm sido feito um trabalho voluntário no Telecovid, juntamente com o pessoal da nossa Secretaria de Saúde. Então, agora, por exemplo, nós estamos num processo de aprimoramento, discutindo a questão dos protocolos, né, para aprimorar esses protocolos, né, para que a gente possa ajustar a questão do teleatendimento, do atendimento Covid, para que não haja um melhor encontro entre a orientação que é dada através do Telecovid em relação às unidades básicas de saúde e também em relação à orientação de como proceder no caso de você ter sintomas e assim por diante. Então, eu quero dizer assim, é um serviço gratuito, de voluntários, com parceria da universidade, juntamente a Faculdade de Enfermagem, Faculdade de Medicina, juntamente com pessoas da nossa Secretaria de Saúde, que vem sendo aprimorado, que já atendeu mais de 1.000 ligações e que nos últimos dias, nas últimas semanas, tem intensificado. Tem trabalhado de segunda a sexta-feira, com horário definido. Poderemos dizer, bom, que tem que ser todo o horário. Nós temos algumas limitações, né? Uma das vantagens que a gente tem agora, a partir de agora, que vai melhorar um pouco, é de que depois de 60 e poucos dias, tentando aprovar um projeto de contratação de recursos humanos, nesse momento, para a saúde, a Câmara de Vereadores acabou liberando e aprovando, sancionando o projeto de lei para que nós fortaleçamos a nossa linha de frente, que vai nos permitir, lá na ponta, na comunidade, com melhor acompanhamento das pessoas com comorbidades, fortalecendo a nossa estratégia de saúde da família, fortalecendo as nossas unidades básicas de saúde, mas também permitindo a formação de algumas unidades volantes, onde nós não temos estratégia de saúde, para de porta em porta, lá com oxímetro, você fazer a medição da temperatura das pessoas, e com isso a gente vai fazendo o link, né? Fortalecendo o contato, a informação, distensionando a porta de entrada da UBS a partir da orientação que está sendo dada através desse contato telefônico. Se porventura os sintomas forem muito claros, tem possibilidade, vai ser orientado para, inclusive, receber a visita em casa, se for o caso, ou a orientação que vá nas unidades nossas que tem atendimento apartado para aqueles casos suspeitos de Covid. Então, eu quero aproveitar esta live para agradecer
a todos os trabalhadores, todos os voluntários envolvidos, e em especial a nossa universidade, que através da sua representação tem apoiado o município, e não é a prefeitura, apoiado a nossa comunidade com várias ações, entre elas o Telecovid. Prefeito, o senhor falou, eu vou antecipar uma pergunta que o senhor já falou aí no material humano, né? Então eu tenho uma pergunta, mas era lá no final, e eu já vou fazer agora. A prefeitura está encaminhando hoje um projeto da questão das multas, né? Já que não é nada novo o que está acontecendo no Brasil inteiro. São vários municípios que se veem com a única alternativa a questão de multa. E tem multas que são multas pesadas, porque as pessoas desrespeitam não usar máscara, aglomeração. A prefeitura encaminhou esse projeto. A prefeitura, além desse projeto, pretende também, como o senhor disse aí, que agora vai ter que colocar material humano, chamar aqueles que já passaram em algum concurso, botar mais gente na saúde, na vigilância, na guarda municipal. Nesse sentido, o que a prefeitura pretende fazer nesse sentido? Com relação à questão do chamamento, nós estávamos muito próximos da realização do concurso público para a área da saúde em todas as áreas, né? Acabamos num cenário de pandemia, tendo que suspensão não findar o concurso, está suspenso, suspender o concurso para a área da saúde. Logo aí adiante nós vamos fazer. Acabamos encaminhando por conta disso contratos emergenciais por projetos de leis para serem aprovados na Câmara de Vereadores. Eu fiz referência a esse pouco mais de 100 profissionais que estarão sendo chamados, eles são fruto dessa necessidade de combate à Covid, de reposição, inclusive de trabalhadores que estão ficando doentes na linha de frente, né? Com relação à vigilância em saúde, nós fizemos contratação emergencial também, alguns já foram chamados e terá aí a ideia de mais, além dos 5 que foram chamados, eu não saberia precisar quantos realmente apareceram para assumirem, pelo menos dos 5 primeiros, 3 já tinham assumido, né? Mas ainda teriam mais 5. Fora disso, em relação, por exemplo, a outros concursos, tipo guarda, trânsito, por mais que nós tenhamos necessidade, eu tenho algumas limitações constitucionais e legais, seja pela lei eleitoral, ou seja, por limites, né? Então, o que a gente está podendo fazer de contratação é estritamente aquilo que é para combate à pandemia. Sob pena de você, em período eleitoral, você está contratando fora daquilo que é excepcional, e o excepcional é para o combate à Covid. Em que pese a gente possa ter hoje, por exemplo, na Guarda Municipal que tu fala, a Guarda Municipal nós temos os nossos servidores que estão em situação de risco, nós afastamos, então isso acaba sobrecarregando aqueles que estão na linha de frente, e ainda com risco de adoecerem, porque estão muito na linha de frente, estão expostos, assim como os trabalhadores da área de saúde, que são os que têm ficado mais na linha de frente e adoentados, os nossos trabalhadores de outras áreas acabam ficando expostos, né? Então, tudo isso nos preocupa e espero que essa pandemia passe o mais rapidamente possível, porque nós temos essa preocupação com a saúde dos nossos trabalhadores e o risco, inclusive, de ficarmos com dificuldade de reposição de recursos humanos, que, volto a dizer, não é um problema exclusivo do Rio Grande, é um problema que todos estarão ou estão enfrentando no momento atual. Prefeito, a gente sabe, hospitais, a gente sabe que é o seguinte, o senhor disse aí a questão do Rio Grande não é pleno, então os contratos dos hospitais é com o Estado, o governo federal, tá? Mas o município coloca dinheiro nos hospitais, conta de
de contratos, de acordos, acaba botando dinheiro nos hospitais. E eu quero aqui parabenizar todos os servidores de todos os dois hospitais, parabenizar esse pessoal que está à frente, mas a gente tem escutado e visto aí nas redes sociais uma reclamação muito intensa referente ao Hospital Santa Casa, referente à prestação de serviço da Santa Casa aqui do centro, não lá do coração. Prefeito, essa reclamação que a gente vê, o senhor também assiste, esse contrato que o prestador de serviço tem é de responsabilidade de fiscalização, sim, do Estado. Mas uma vez que o município também bota dinheiro, como é que fica isso? Bom, assim, primeiro, nós já tivemos a aprovação do Conselho Estadual de Saúde para migrarmos para a gestão plena. Para a população entender o que é a gestão plena, é todo o recurso vir para o município fazer, além do atendimento, naquilo que eu acabei de descrever, da atenção básica, são os postos de saúde, a questão do SAMU, dos postos 24 horas, da estratégia de saúde da família, dos CAPs e assim por diante. Além disso, do consultório na rua e outras atividades que nós temos. Além disso, fazer a gestão da relação contratual com os hospitais. Por exemplo, eu vou dizer onde é que está a diferença disso. A diferença disso, por exemplo, é quando nós enxergamos diferenças de valores, e isso nós questionamos, inclusive, o governador Eduardo Leite, formalizamos, inclusive, um documento pedindo uma revisão desses valores, né? Nós vimos o nosso município recebendo, num primeiro momento, 900 e poucos mil reais para combate à Covid, os nossos hospitais. Depois, e o próprio município também. Depois, os hospitais receberam, a Santa Casa recebeu uma parcela de 1.600.000 e poucos por conta de um projeto de lei que tramitou dentro do Congresso para apoio financeiro, combate à Covid, para os hospitais filantrópicos. Agora, paralelamente a isso, o que nós vimos? Nós vimos Rio Grande recebendo esse primeiro valor, e aí não vai uma disputa de beleza entre cidade e cidade. Todos nós estamos na mesma região, só que a distribuição de valores, do meu ponto de vista, está equivocada. Teria que ter uma diferença per capita aí, considerando que Rio Grande e Pelotas são referências, através dos seus hospitais, para todos os municípios dessa região, né? E, além disso, por vezes, recebendo, como recebemos aqui em Rio Grande, pessoas para tratamento Covid que vieram de outras regiões ainda, como Arambaré, Encruzilhada, Camaquã e assim por diante. Tá? Então, tem que ter esse olhar. Mas, num primeiro momento, Rio Grande recebeu 900 e poucos mil, mas depois 300 mil. Nós vimos Pelotas recebendo 13.700.000. Depois, a questão de 10 dias atrás, uma nova portaria, São José do Norte recebendo 2.100.000, Santa Vitória do Palmar 1.900.000, quase 2 milhões, Bagé 2.700.000, São Lourenço 1.900.000, Rio Grande 2.700.000 e pouco, Pelotas 19.700.000. E ao mesmo tempo que eu digo essa distribuição de valores, eu vi que os primeiros leitos Covid de UTI na região que foram usados, mandando para cá a Central de Regulação de Leitos, mandando e lotou os leitos, os 10 leitos Covid da Santa Casa, sendo que em determinado momento, hoje não é essa a realidade, mas em determinado momento nós tínhamos 20, 30% de ocupação de pessoas da cidade, o resto tudo de fora. Não estou dizendo que não possam vir, porque eu defendo o sistema único de saúde, mas eu penso que deveria ter tido uma distribuição equânime. Olha, vai um para Rio Grande, 2 para Pelotas, um para Rio Grande, 2 para Pelotas. Aí tu teria uma distribuição. O que aconteceu? Nós chegamos a 100% dos leitos Covid aqui, Pelotas tinha 25% dos leitos ocupados com as pessoas de Pelotas, só de Pelotas. Não acho que seja uma medida adequada. Aí acontece o seguinte, como o tratamento, ele requer muito medicamento, chegou a exaustão. A retaguarda, o que a Santa Casa tinha de medicamentos,
para esses sedantes, relaxantes musculares, foi ao colapso. E aí, quem socorreu? O Hospital Universitário. E depois se conseguiu buscar esses medicamentos no Uruguai, com apoio de várias mãos, várias ações, para se chegar a esse medicamento que está em falta no Brasil, né? Que tem falta no Brasil. Então, eu quero dizer que a relação com a porta de entrada da Santa Casa e do HU, o município, lá em 2013, ele repassava por contrato em torno de 120 mil, 110 mil reais mês. Hoje, nós estamos repassando 600 mil reais mês para a Santa Casa e 150 mil reais para o HU. Então, dá 7 milhões e 200 para a Santa Casa, mais 1 milhão e 500, alguma coisa próximo disso, para o HU. Com o olhar também, com a fiscalização do Conselho Municipal de Saúde, em relação, o Conselho fiscaliza tudo. Nós temos um olhar em relação a essa porta de entrada, que é a nossa relação. Evidentemente que cobramos também as outras questões, mas a fiscalização passa principalmente pela coordenadoria da terceira região, que é responsável pelo Estado, está vinculado à Secretaria de Saúde do Estado, para fiscalizar essas questões. Com relação à Santa Casa, tem reclamações, nós temos que saber que é um momento extremamente complexo, então há um tensionamento por conta de um momento onde tu entra com as doenças respiratórias e tu entra com uma pandemia, então o cenário é complexo. Eu vi, por exemplo, uma reclamação referente à questão do primeiro paciente que saiu ali, pelo menos que saiu da Covid, né, curado depois de 21 dias, depois teve uma grita, olha, jogaram o cidadão lá no canto. Eu liguei para o administrador e questionei, vem cá, como é que é essa história? Até cano rompeu, aí ele disse, não, o problema é que o nosso hospital, essa ala é uma ala antiga, e a água está vertendo das paredes direto, porque a umidade está intensa. E realmente, aí eu pensei, se na minha casa o piso está todo cheio d'água, teto todo cheio d'água, porque realmente nós tivemos há 2, 3, 4 dias atrás, dias muito úmidos, então tem algumas questões. E então a questão tem que melhorar o olhar, essa relação da informação, do acolhimento, tem que melhorar, e não é, do meu ponto de vista, a gente tem que sempre estar se policiando para aprimorar. Não é um problema que eu diria, exclusivo da Santa Casa. Dentro desse cenário que a gente está vivendo, nós temos que melhorar o atendimento em todos os setores. Tá? E aí eu quero dizer assim, não é fácil para mim dizer, de repente, tá? Porque eu não estou na linha de frente. Agora, eu sei que os nossos trabalhadores, o povo da saúde, está fazendo o melhor possível. E está pressionado, estão também, desculpe a expressão, estão preocupados, porque eles estão na linha de frente, sujeitos também a um cenário de Covid, né? Então, aí entra a questão, inclusive, do apoio psicológico que está se tentando construir. Então, o olhar, Galinho, problemas tem, e nós precisamos sempre estar cada vez mais rediscutindo. Quando eu falei do Covid, acertar protocolo, também tem reclamação. Natural, acontece, mas o que nós vamos fazer? Desculpe a expressão, vamos botar a viola no saco, não vamos terminar o Covid. Não, o Covid é muito bom, ele tem que ser aprimorado. E assim como o Covid... O telecovid é muito bom, tem que ser aprimorado, mas tem problemas. Assim como o atendimento aqui ou acolá, a gente tem que procurar sempre estar se rediscutindo para não ser consumindo pela rotina. E acaba, num momento de fragilidade, onde as pessoas mais precisam, né, elas se sentirem desamparadas. Então, por isso a ideia, a importância, nós vamos chegar a 80% de estratégia de saúde da família. Mas para que 80%? O que é isso? Para que essa estratégia da saúde da família? Estratégia de saúde da família é o agente comunitário porta a porta, é a possibilidade de ter o acompanhamento da equipe multidisciplinar, acompanhando as famílias de forma preventiva, monitorando, apoiando no monitoramento, no isolamento daquele caso que tiver dado positivo, consequentemente diminuindo a circulação e a transmissibilidade do vírus. Isso tudo é dentro de um plano municipal de combate à Covid, né? Então, é isso. Perfeito, prefeito.
Deixa eu dizer uma coisa assim, ó. O senhor falou a respeito dos hospitais, a gente tem, não cansa de parabenizar todo esse pessoal que está à frente aí, né, na pandemia, e a gente tem visto todos os dias, né, o quanto é o país que mais perde o pessoal que está à frente da saúde, os enfermeiros, médicos, o pessoal das ambulâncias, é o país que mais morre, mais contamina. E nós vamos sim, a Daia Rondão, que é jornalista do sindicato, está entrando em contato com os 2 hospitais prefeito, né, para que a gente possa fazer uma live com os 2 hospitais, com a gestão dos 2 hospitais, e questionar esse tipo de coisa, e também conversar. O nosso município, o senhor colocou muito bem. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos dos leitos, 70% dos leitos aqui em Rio Grande lotados, né? E vinha pessoas de fora, passavam por Pelotas quando tinha 25 leitos sobrando. A regulação do Estado tem que ser melhor, sim. Não. A gente defende, sim, o Sistema Único de Saúde, mas a terceira tem que vir, tem que dialogar e tem que construir para que essa luta não é só de um, essa luta é de todos. Então, todos têm que construir. Prefeito, agora eu quero lhe fazer uma pergunta, aproveitar que nós ainda temos tempo. A gente vê muita fala na internet, nos grupos, e eu quero ouvir do senhor. O tão falado dinheiro que veio da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores mandou um dinheiro para a Santa Casa e a Prefeitura não deu. Como é que é isso, prefeito? Eu queria ouvir do senhor. A Câmara de Vereadores tinha dinheiro para mandar para a Prefeitura, para a Santa Casa, e a Prefeitura pegou? Como é que é? Olha, eu quero dizer assim, o Galinho, que baita problema. Em período de pandemia, a gente ter, com todos os problemas que se tem para enfrentar a pandemia, nós trabalharmos nessa bola dividida da versão dos fatos, né, da falsa notícia, né, quando o foco deveria ser o combate à questão da Covid. O que houve efetivamente é que a Câmara Municipal de Vereadores, ela disse, olha, não vou usar o duodécimo. Um dos duodécimos eu não vou usar. O que é o duodécimo? É 500 mil reais que eles estavam estabelecendo que não usariam. O que é isso? Fica dinheiro como recurso livre no orçamento do município. Né? O que eu disse desde o começo? Não tem problema, nós vamos usar no combate à Covid para a área da saúde. E assim foi. Né? Agora, eu não concordo trabalhar na lógica de que dinheiro público a gente tem que carimbar e tirar foto e dizer, olha, eu estou repassando tanto para cá. Não é o momento de voto, de essa relação. O dinheiro é público. Se eu tenho um cenário de compromisso que eu assumi, a gente cumpriu. Se vocês pegarem a página da Prefeitura, visualizar lá os investimentos feitos na área da saúde, o que está lá declarado, o que se recebeu de apoio, de doações de Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, o apoio que se recebeu da iniciativa privada, da própria universidade, está lá. E está lá também o recurso público municipal, não é nem da Prefeitura, nem da Câmara, está lá o recurso público municipal investido na questão do combate à Covid. E está lá, ainda fizemos uma discriminação, botamos, 500 mil, Câmara Municipal. Então, não tem esse tempo. Eu gostaria que a Câmara de Vereadores estivesse questionando, por exemplo, por que essa diferença de valores entre o que Pelotas recebeu e o que Rio Grande recebeu, que fizessem essa grita, considerando que boa parte dos vereadores de oposição que fazem esse movimento, eles dão respaldo ao governo do Estado, eles que estivessem cobrando isso, não essa polêmica que foi gerada na questão dos 500 mil, que tira o foco da questão do momento. No momento, eu gostaria que a Câmara de Vereadores não tivesse ficado 60 e poucos dias para liberar 630 mil reais, que era para comprar medicamento. No momento, eu gostaria que a Câmara de Vereadores não tivesse ficado 60 e poucos dias
para aprovar recursos humanos que já poderiam estar trabalhando há 60 dias atrás, ou 50 dias atrás, no combate à Covid. Talvez, com esse recurso humano, nós pudéssemos estar qualificando ainda mais o trabalho que se está fazendo na ponta. Então, eu quero dizer assim, ó, eu lamento que num cenário do como a gente está vivendo, a gente está tendo esse tipo de confrontos quando nós teríamos que estar todos unidos. Assim como eu vejo que entra um problema, nós temos um baita de um problema, ainda entrou um período eleitoral, nós estamos com uma eleição logo aí adiante. Então, a ideia, mais do que preocupação com a saúde pública, é desconstituir as ações, é desqualificar as ações, em vez de se somar esforços para a gente fazer o enfrentamento da Covid. E não é só da Câmara de Vereadores, eu tenho visto algumas outras entidades que se dizem apolíticas, que tem posição bem definida, né, fazendo jogo de cena, né, já pensando na eleição, quando o foco deveria ser a saúde pública da população, que pudessem estar auxiliando para que nós, todos juntos, do verdadeiro pacto social pela vida, estivéssemos juntos ao combate à Covid. Isso, infelizmente, ô Galinho, a gente tem que se deparar com esse, eu diria assim, é desumano. É desumano a gente ver que ainda dentro desse cenário tem gente que joga para a galera querendo fazer política barata dentro de um momento como esse. É um momento que requer, mais qualquer outra coisa, requer unidade, requer superação das diferenças e trabalharmos todos juntos numa mesma pauta. Infelizmente, nós temos tido problemas dessa ordem aqui no nosso município, mas penso que vai superar. Os 500 mil está bem declarado lá no portal, na página da prefeitura, discriminado, aonde foi investido, está tudo lá. Prefeito, a gente teve a satisfação de receber aqui no Sintonia a presidente do Conselho Municipal de Saúde. Um dos questionamentos que a gente fez, né, foi que o seguinte: tem uma orientação do Tribunal de Contas do Estado para que não seja carimbada as verbas de saúde, né? E a gente questionou isso na época. Eu acho que na época era até, não me lembro quem era o presidente da Câmara, né? E isso passou no Conselho de Saúde. Ou seja, tem uma determinação legal que proíbe que bote carimbo no dinheiro que vem da Câmara de Vereadores, porque senão fica muito fácil. Eu sou presidente da Câmara de Vereadores, sobra um valor e eu digo assim, que, ó, eu dou para aquela, eu devolvo para a prefeitura, mas a prefeitura tem que usar naquela entidade ali que vai me apoiar no futuro. Tá? Não, acho que o Tribunal de Contas age correto quando ele orienta que esse tipo de coisa não aconteça. Perfeito. Prefeito, deixa eu lhe perguntar. A gente tem visto muito a fake news e assim, ó, pô, vamos estar dando ouvido a isso? Não, oportunidade agora, né? Para a gente esclarecer, que o senhor esclareceu isso. Algumas pessoas dizem que o município recebe, por cada paciente testado com Covid, quanto recebe? Assim, Galinha, esses dias eu cheguei a ver uma fake news dessa, dizendo assim, olha, cada pessoa que morre, o município recebe 19 mil reais. É desumano isso. Tá? É lamentável que a gente se depare num cenário onde nós já perdemos 41 vidas, a gente ainda tem que escutar isso. Objetivamente, tem uma contratualização pelos leitos Covid que a Santa Casa recebe. Tá? Por quê? Porque ela tem os leitos Covid. Assim como os leitos Covid do Hospital Universitário, sendo credenciados, vão receber valores por leito Covid. Por quê? Porque além da IHs, como eles chamam, do valor das IHs, como se trata de leite Covid e demanda muito mais recursos materiais e também um olhar de recursos humanos, eles pagam lá, se eu não me engano, é R$ 1.640 por diária, né? Agora, isso inclusive é aquilo que a gente estava falando com o governador do estado e que a secretária Arita acabou liberando e anunciando há talvez 10 dias atrás, que era a liberação dos recursos Covid para os leitos da Santa Casa,
que já estava credenciada desde o dia 18 de maio e não tinha recebido R$1, né? Vinha trabalhando sem receber R$1. Então, eu quero dizer assim, ó, o município em si, ele não recebe, ele recebe recursos por conta de valores que são destinados para o combate à Covid. Eu posso só me dar um segundo? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tranquilo. Tranquilo, aqui, prefeito. Só um dado assim, ó, para saber quando eu falo em atenção básica, eu mencionei 2017, foram 100.639 mil reais de investimento na atenção básica. 117 milhões foram em 2018, 122 em 2019. Mas eu queria dizer outra coisa aqui, só deixa eu localizar. Tem isto aqui, ó, na questão do combate à Covid, nós recebemos, até julho do governo federal, nós recebemos 3.717 mil reais para a Secretaria Municipal de Saúde, 2.741 para a SMCAR. E aí vem assim, prefeito, cadê o dinheiro? Onde é que tu botou o dinheiro? Recebeu tanto dinheiro? Na verdade, nós recebemos, com a Lei Complementar 173 de 2020, recursos que são carimbados para a área de saúde, recursos que são carimbados para a assistência social e recursos gerais, que é como compensação das perdas que se teve dos tributos em geral, entre ICMS e os impostos também próprios. E que não é um problema só de Rio Grande, é um problema de todos os municípios brasileiros e todos os estados. Então, a projeção que nós temos é de que nós teremos uma perda no ano de 2020 de 54 milhões e pouco. Nós vamos receber, por compensação, 27. Ainda falta recurso para fechar a conta, tá entendendo? Então, aí fica... cadê o dinheiro? Onde é que botou o dinheiro? O dinheiro está indo para os serviços públicos, para custeio da capina, para custeio da limpeza pública, para custeio da saúde, da assistência social, da educação, dos serviços em gerais prestados pela administração pública. Mas, objetivamente, 3.717.000 foram investidos nessa questão do combate à Covid por recursos que nós recebemos, tá, por conta da União. E com relação ainda, eu poderia... Aí, só deixa eu ver uma coisa aqui. E ainda, eu poderia mencionar aqui, ó, e depois posso te mandar esses dados aqui também, e está na página da prefeitura. Está no portal isso, não está? Está no portal. Tá portal da transparência? E tu é do Conselho de Saúde, tá? Então, Fundo Nacional de Saúde, Fundo Nacional de Saúde, todas as portarias, qual a destinação, porque é recurso bem definido, entre os quais aqui está aqueles 633 mil, que foi o primeiro valor que nós recebemos, levamos 60 e poucos dias para aprovar, que era para... Estava faltando, começando a faltar EPI na ponta, né? Faltando EPI e o dinheiro parado, porque a Câmara não aprovava por conta da disputa da política. Então, está tudo documentado, posso mandar isso aqui, a Lei Complementar 173, recurso do Fundo Nacional de Saúde, está ali explícito a questão da Câmara de Vereadores, o valor de 500 mil, que eu volto a dizer, não é nem do prefeito nem do vereador, é recurso público, não é carimbado, como tu disseste. Está lá o Ministério da Cidadania, todas as portarias de repasses ocorridas no transcorrer desse ano, e assim por diante. Perfeito. Eu tenho duas perguntas ainda. Eu tenho uma pergunta, porque eu ainda preciso que o senhor fale sobre a UPA e sobre a UBS do Cassino. Mas eu tenho uma pergunta. Prefeito, por que até agora não foi feito ainda barreira sanitária em Rio Grande? O que está havendo? Objetivamente, o ideal seria que lá atrás a gente tivesse conseguido fazer barreira sanitária aonde, Galinho? Fazer no Porto,
na 392, na 471. Esse é o ideal, são as portas de entrada da cidade. Agora, no Porto, nós dependemos principalmente de um órgão que é vinculado ao Ministério da Saúde, Anvisa. Tem 2 agentes de fiscalização da Anvisa no Porto do Rio Grande. Nós, desde lá de trás, há 4, 5 meses atrás, documentalmente está explícito os nossos pleitos para o Ministério da Saúde, pleiteando mais fiscais para a Anvisa local, por conta do risco que tem uma porta de entrada como o Porto. Ao mesmo tempo, gestionamos, junto à Polícia Rodoviária Federal, junto à Ecosul, a possibilidade de fazermos barreiras sanitárias. Qual é a resposta? Não temos efetivos, pois podemos fazer apoios pontuais. Acabamos fazendo ações junto aos terminais de caminhoneiros, pelo menos em 5, onde tinha lá a questão de parceria com o SESC, Senat, Ecosul, e mais a vigilância em saúde, e assim por diante, com a Polícia Rodoviária pontualmente ajudando também. Tentamos em relação à Marinha e ao Exército, que tem sido nossos parceiros em várias ações, mas a resposta objetiva, o Exército está subordinado a Bagé. Bagé determinou que o Exército local fizesse a fronteira com Chuí, a questão de barreira lá. Com relação à Marinha responde desde Florianópolis até aqui, não tem efetivo para fazer barreiras. Então, o que nós temos que fazer agora, que nós, a partir da chegada desses recursos humanos, nós estaremos fazendo? São barreiras internas, não é o ideal. O ideal seria isolar enquanto tu não tivesse o vírus comunitário. Hoje nós temos o vírus comunitário. Então, a ideia é fazermos barreiras itinerantes em determinados lugares, para nós fazermos o acompanhamento. Seja, por exemplo, como Roberto Socorros, que vai ao Porto, Presidente Vargas e assim por diante. Mas, melhor ainda, além dessa questão das barreiras, é aquilo que eu falei, são equipes volantes que estarão porta a porta fazendo levantamento de oximetria, a questão da medição do oxigênio, para ver como é que está a situação, e se tu identificar numa casa ou outra, já que o vírus é comunitário, nós vamos estar antecipando essa situação da propagação do vírus a partir desse olhar mais próximo. Então, é isso. A barreira sanitária é algo que foi muito cobrado. Mas em Bagé fizeram. Bagé tem 2 portas de entrada. E municipal, né? E São Lourenço a mesma coisa, entende? Aí teve... Então, nós temos esses problemas. Por isso que a barreira sanitária, aonde tinha, que era o ideal, nós não tínhamos ingerência. A prefeitura municipal, não posso botar motoniveladora, as equipes municipais, para parar o caminhão. Para aqui. O carro tem que parar. Não tem ingerência. O município não tem ingerência nas BRs. Perfeito. Prefeito, queria que o senhor falasse sobre a UPA do Cassino, e agora nós vamos ter, sim, tá aí o meu amigo Marcos, já está aí, está botando aí as imagens, né, da UPA do Cassino, e eu queria que o senhor falasse sobre a UPA do Cassino e aquele antigo, onde era o posto, vai ser uma UBS. Na prática, como tu disseste, nós tínhamos uma unidade básica 24 horas funcionando no cassino. A unidade básica Nilton Azevedo vai continuar funcionando a farmácia lá, e vai, na sequência, nós queremos implantar também lá a estratégia de saúde da família. Com isso, nós vamos chegar a 80%. Volto a dizer, a importância da estratégia de saúde da família. Em vez de trabalhar na lógica do hospital, do pronto-socorro, você antecipa o atendimento da prevenção, identificando casa a casa, se tu tens um diabético, se tens um hipertenso, se tens alguém que precise de um olhar de cuidado daquela maneira, de forma regular, e as nossas equipes orientando, tu tem que tomar tais medicamentos, tal medicamento tem em tal lugar, se precisar, a pessoa está dentro de uma casa, não tem condições de locomover, poder receber a visita do médico com o olhar do agente comunitário. Então, é uma outra relação, é um up, é um crescimento na qualidade da saúde. Dizer, tá
está muito bom, maravilhoso. Não, nunca. Saúde sempre vai fazer falta alguma coisa. Por mais que tu faça, é insuficiente. Agora, feliz de nós que nós temos um sistema único de saúde. Feliz de nós que nós temos um sistema único de saúde, assim como o sistema único de assistência social. Muito embora tenham no passado e por vezes tentem quebrar esse sistema, imagina se o povo tivesse que todos pagar privado dentro do que tem. Então, esses investimentos todos, esses recursos que eu mencionei em termos de valores, não é valor numérico, é o valor que resulta em atendimento de muita gente na nossa população, milhares e milhares de pessoas que são atendidas nas nossas unidades básicas, que têm acesso a medicamentos gratuitos, que têm acompanhamento de nutricionista, de psicólogo, disso, daquilo, por conta de um sistema único de saúde. E essa unidade básica, Nilton Azevedo, vai ter esse olhar, estratégia de saúde da família. A questão da UPA, César Scheftel, ela está começando como uma unidade básica e vai, na sequência, se transformar na unidade de pronto atendimento. Ou seja, um atendimento ampliado, qualificado, né, que vai dar um atendimento não só para o cassino, mas fortalece o atendimento de toda a região do Atlântico Sul e mesmo na Barra, onde nós temos a nossa unidade básica de saúde. Em as situações mais graves, vai se ter aqui nessa unidade, que praticamente vai se constituir como um pequeno hospital, né, com estrutura de um pequeno hospital, vai ter uma qualificação no atendimento da população da região. Então, desde Bolacha, Senandes, Atlântico Sul, Querência, Estela Maris, ABCs, e inclusive pontualmente até em relação à Barra. Prefeito, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero, mais uma vez, lhe agradecer, né, a entrevista, dizer que esse espaço que o Sindicato Portuário coloca é para que a gente possa fazer a discussão, fazer os questionamentos, sem que nós estamos passando um momento muito difícil, né, e a gente gostaria de não está fazendo esses questionamentos, mas é importante, né? No final do programa, eu quero lhe perguntar, tem um projeto que foi para a Câmara, que vai ser imputado multa nas pessoas por conta da sociedade não estar dando ouvido àquilo que todo mundo vem dizendo, a Sociedade Mundial de Saúde dizendo que a contaminação se dá pela proximidade das pessoas. A Prefeitura mandou esse projeto. Quando é que o senhor pretende... Quando é não? O senhor tem a perspectiva de quando já vai ser aprovado esse projeto? Quando já poderá ser sancionado? Antes de entrar na resposta, eu quero agradecer, eu estou vendo a minha companheira, a minha esposa está na live, agora eu estava acompanhando, a Nelly e um monte de gente conhecida também, muito obrigado por estarem participando desta live, promovida pelo Galinho, pelo apoio do Sindicato dos Trabalhadores Portuários aí. Com relação a esse tema, eu quero dizer que essa questão de projeto de multa, cá entre nós, não precisaria disso, né? Então, eu quero primeiro valorizar todos aqueles que têm cumprido com os regulamentos estabelecidos, com distanciamento, com os protocolos de cuidado, de utilização de máscara, de higienização das mãos, de só sair de casa quando precisa. Esse povo merece um abraço, um reconhecimento, né? Então, eu quero registrar esse agradecimento. Da mesma forma, a nossa fiscalização, por vezes, tem apanhado muito, criticado, a fiscalização é falha. Quero agradecer a nossa fiscalização, que está dando o máximo, por vezes indo à exaustão, estão colocando a sua vida na linha de frente, diante de um cenário de pandemia, estão fazendo o máximo. Eu quero agradecer e registrar esse reconhecimento. Agora, com relação ao projeto de multas,
Isso diante do fato, em respeito a todos que têm procurado cumprir, todos que têm tomado os protocolos de cuidado, para aqueles que não estão nem aí e que estão naquela, vai que não dá nada, né? É um desamor em relação, não só em relação à sua saúde, à sua vida, é em relação aos seus próximos, aos seus familiares, e em relação à nossa comunidade. Então, eu quero dizer que o projeto de lei que está indo para a Câmara tem lá no um dos seus artigos, as multas todas elas serão carreadas para investir em EPIs, em equipamentos para o combate à Covid. A finalidade é essa. Agora, o ideal é que a gente não precisasse estar trabalhando com a lógica da multa, né? Que as pessoas se conscientizassem e cada um fosse fiscal de si próprio, né? Eu quero dizer que nesse final de semana teve uma ação conjunta, dentre outras tantas, mas teve uma ação conjunta da Brigada com a Guarda e a Fiscalização de Trânsito, e o que a gente viu? Muita gente cumpre e outros ainda não nos ajudam, né? E o que nós temos visto? Infelizmente, muita gente contaminada. Até ontem eram mais de 850 contaminados e 41 óbitos. A gente não pode vulgarizar o número de mortos, o número de contaminados. Nós temos que ter um compromisso de todos para fazer frente. Isso não é um problema do prefeito, da prefeitura, não é um problema dos hospitais, da Secretaria de Saúde. É um desafio para todos nós. Então, por isso vai esse projeto de lei para a Câmara. A expectativa, desculpa a expressão, só Deus sabe, tá? Vai depender da vontade do Legislativo. Eu não tenho o apoio da maioria e nós estamos num ano eleitoral. Tem que enxergar como é que eles vão visualizar. Se eles segurarem o projeto, eles sangram prefeitos, ganham mais na política, na eleição, ou não. Se eles entenderem que a população realmente está querendo que haja um tratamento de penalidades para aqueles que não estão nem aí, e desrespeitando a quem tem tido esse olhar de cuidar, eu acredito que votam rápido. Se não, eu me preocupo, porque se para medicamentos demoraram mais de 60 dias, e para contratação de pessoal demoraram mais de 60 dias, em plena pandemia, e ainda todo esse debate que foi gerado naquela questão do recurso dos 500 mil, né? Ninguém falou dos recursos que foram distribuídos de forma desigual entre os municípios da região. Aí não interessou. Interessou na disputa da política. Eu acho que nesse momento o que a gente precisaria, Galinho, mais do que nunca, é união, superação das diferenças, dos credos, das diferenças políticas, ideológicas, entender que o momento requer unidade, pacto social pela vida. É isso que eu digo. Obrigado, Galinho. Obrigado, prefeito. A gente teve a entrevista com o prefeito. Agradecer mais uma vez. Dizer que está confirmada a minha amiga Daia Rondão, confirmou agora e colocou aí, o meu amigo Marcos Jataí colocou aí na tela. Quinta-feira, dia 30, a gente vai entrevistar aqui a gestão do Hospital Universitário e da Santa Casa. Tá? Quero agradecer a Daia, agradecer a todos que participaram, agradecer o Marcos Jataí, agradecer o prefeito, agradecer a todos que estiveram conosco até agora. Né? Quinta-feira agora a gente vai entrevistar o superintendente do Porto do Rio Grande, o Fernando Estima, para discutir também essa questão da Covid no Porto, e aí já vamos conversar a respeito dessa questão, como é que está a aula portuária com a contaminação. Né? Uma boa noite a todos e, se for sair de casa, use a máscara. Boa noite. A Prefeitura e a FURG uniram esforços para viabilizar gratuitamente à população o Tele-Covid-19. Uma ferramenta que funcionará como uma central de triagem por telefone. Caso você apresente sintomas e queira orientação, basta ligar 0800 642 4650. Nossa equipe de profissionais está pronta para sanar suas dúvidas, encaminhar para as unidades de saúde e hospitais, se necessário. Pode ligar. É seguro e sem custo. Prefeitura Municipal do Rio Grande.
Quero convidar todos os amigos para as terças e quintas, das 19 às 20, acompanhem pelo Facebook do Sindicato Esportuário o programa Sintonia. São várias entrevistas, cada dia uma entrevista diferenciada. São mais de 23 mil. A prevenção, ela na realidade se deu e nós... Então, nesse novo modelo de comunicação, estamos nos adaptando. Não esqueça, terça e quinta, live do Sindicato Esportuário, Sintonia.